Boa noite! Estamos ao vivo! Boa noite! Sejam todas bem-vindas, todas as pessoas sejam bem-vindas a mais essa live de quarta-feira, para a gente poder falar um pouquinho sobre cães, entender um pouco melhor esse universo canino, que é tão amplo, que é tão diferente do nosso, mas será que a gente consegue aproximar um pouco esse universo do nosso? E não estou falando só de trazer um cão para viver com você, não. De que forma a gente pode realmente incluir esse cão dentro de uma sociedade? Como é que a gente faz para esse cão ter boas experiências? Como é que a gente faz para ele saber lidar com as coisas? Para ele gostar das coisas? Para ele ser feliz? Será que é uma tarefa fácil? Será que é uma tarefa difícil? O que eu posso dizer para vocês é, vocês precisam começar. Se você não começa, sempre vai ser difícil. Qualquer coisa vai ser difícil. Se você não busca entender um pouquinho por vez que seja, de uma comunicação canina, de uma linguagem canina, de um comportamento canino, se você simplesmente não tenta, você nunca vai chegar lá e esses cães nunca estarão 100% inseridos na nossa sociedade. Independente de quantos lugares pet friendly que existam, independente de quantas mudanças na forma de tratar os cães existam, se você não vai atrás disso, você não chega em lugar nenhum, a gente não muda nada, você não melhora. De repente uma coisa que você já faz hoje, talvez você consiga fazer melhor. Pode ter certeza que você consegue fazer melhor. E esse é o nosso objetivo para cada vez mais inserir os nossos cães dentro dessa sociedade, fazer com que eles sejam completamente atendidos e que todas as pessoas saibam como lidar com cães, como se relacionar com cães. Afinal de contas, nós vamos ver cães durante a maior parte do nosso dia a dia. Em vários lugares, em diversas situações, estaremos sempre com cães dentro da nossa sociedade. Então sejam bem-vindos, boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje a nossa live são de temas sempre que eu busco temas que estejam sempre presentes ali no meu dia a dia, nas coisas que eu assisto, nas coisas que eu faço, nas coisas que me falam. É importante a gente englobar tudo isso para que a gente possa cada vez mais melhorar o que a gente sabe sobre cães e o que a gente faz com eles. E a live de hoje não é diferente também. Eu vou começar contando algumas situações, inclusive que me motivaram a fazer esse tema, a trazer esse tema para vocês. Uma delas, não sei se vocês já viram, mas eu já vi, eu não tenho tanta certeza assim de quando foi, de como foi, mas eu lembro de ter visto na minha experiência mais antiga, antes de eu trabalhar com cães, antes até de eu ser um adulto, acredito eu, porque a memória ela é bem vaga, mas ela existe. E apareceu novamente, por isso que eu trouxe isso. Era uma senhora que passeava com cães na rua. Não era uma senhora, tá vendo como é dúbio aqui na minha cabeça? Era uma pessoa que passeava com o cãozinho dela e ela tinha uma madeira na mão. Como se fosse um pau mesmo, né? Uma vareta aqui, ó, uma madeira, que ela utilizava para afastar outros cães que se aproximavam do cão dela. Seja um cão que estivesse na guia com outra pessoa, passeando com outra pessoa, ou um cão de rua que viesse se aproximar do cão dela, ela pegava essa madeira e batia. Eu não cheguei a ver nenhuma vez ela batendo efetivamente em um cão, mas ela batia no chão, ela fazia barulho, essa pessoa fazia isso para que o cão dela não tivesse essas experiências, não tivesse contato com isso. Se ia ser uma coisa ruim, provavelmente essa pessoa já tinha essa experiência, então ela andava sempre com esse pauzinho. E eu cheguei a ver atualmente uma pessoa andando com uma madeirinha na mão. E eu não presenciei se realmente essa pessoa utilizava essa varetinha para cutucar outros cães, para bater em outros cães, para espantar outros cães, se ela usava para cutucar coisas no chão que podiam ser perigosas, para tirar. Não sei se ela utilizava para se apoiar, para caminhar, embora não estava usando, ou se ela até usava para poder bater no próprio cão, para impedir que ele tivesse acesso a algumas coisas. Eu não vi qual era a utilidade, porém me trouxe essa lembrança dessa pessoa que andava com essa varetinha aí para poder espantar os cães, famoso show, cão, sai daqui. Então esse é um dos motivos de eu ter trazido esse tema para vocês, que é, tem que proteger sempre. E pode ser uma pergunta ou uma afirmação. Tem que proteger sempre os cães? Ou tem que proteger sempre os cães? Então é legal, vamos trabalhar sobre isso, vamos falar sobre isso aqui. Eu vou colocar a pergunta de hoje, que é em qual situação você protegeria o seu cão? Para que vocês possam dar a opinião de vocês, cada um colocar aí o que acha, o que faria, como faria e quando
faria algum tipo de proteção com o nosso cão. Para a gente poder entender um pouco também quando que a gente deve agir, quando que a gente não deve, qual é a nossa função, qual é a nossa obrigação, qual é a nossa responsabilidade quando a gente fala de proteção dos cães. E é legal sempre a gente pensar nesses cães que realmente vivem com a gente, os cães que a gente traz para morar com a gente. Não vamos pensar agora o que você faria para proteger algum cão de rua. Se quiser colocar também, pode colocar. Ou um cão que mora com outra pessoa. Mas é legal que você pense você. O que você faria, como você faria, quando você faria. Então esse comentário, essa pergunta, eu vou deixar ela fixada aqui para que vocês possam dar a opinião de vocês também, colocar aí o que vocês acham, de preferência aqui na interrogação, para que daqui a pouco eu possa também olhar as opiniões de vocês, a gente falar um pouquinho, entender um pouco melhor essa situação. Em qual situação você protegeria o seu cão? Então, boa noite oficialmente agora. Vamos começar com as enquetes e as questões da live para a gente enveredar nesse tema aí de proteção, que é um tema mas é muito importante quando a gente fala de cães e ter um cão dentro da nossa vida e ter um cão na sociedade em que a gente vive. A gente incluir esse cão. A gente precisa falar de proteção. E vamos falar sobre diversos tipos de proteção, diversos aspectos, diversos contextos, para que você possa entender como isso funciona de verdade e o que você precisa fazer. A primeira pergunta que eu vou colocar aqui, ó. Cães sempre estão em perigo? É uma pergunta para que a gente possa fazer, ou se você já fez, se os cães estão sempre em perigo. E é legal que nós, enquanto pessoas que cuidamos dos cães e somos as pessoas melhores amigas dos cães, a gente sempre acredite que o cão pode correr algum risco em todas as situações, em todos os momentos. Por que eu digo isso? Porque, inevitavelmente, se você pensar dessa forma, você vai realizar essa situação ou essa experiência com seu cão de uma forma que não tenha como dar erro. E o que eu estou dizendo? Se é uma experiência que você consegue controlar, por exemplo, uma situação que você está acostumado, que você sabe o que vai acontecer, num local onde você sabe o que vai acontecer, você consegue garantir que essa experiência aconteça de uma forma positiva, que o seu cão não sofra, que o seu cão não tenha nenhuma experiência negativa. Esse é o nosso objetivo. Agora, se é dentro de um contexto onde você não tem como, você não consegue controlar o que vai acontecer, existem muitas variáveis, variáveis que você sabe que existem e variáveis que de repente são inesperadas. Isso pode acontecer tanto dentro de casa quanto fora de casa. Fora de casa a probabilidade é sempre maior. Só que como a gente faz nessa situação? Se a gente acreditar que o nosso cão sempre estará em perigo, mesmo fora de casa ou nessas situações, você precisa também preparar o seu cão. Dar habilidades para ele, desenvolver cognitivo, desenvolver habilidades sociais no seu cão, para que ele tenha repertórios, para que ele conheça as coisas. A partir desse momento, se você pensa que o cão sempre está em perigo, você vai sempre trabalhar para que o seu cão consiga passar por isso de uma forma boa. É isso que a gente tem que fazer. E se você preparar o seu cão para isso, e se preparar, a nossa preparação ela vem de você conhecer o que vai acontecer, saber como lidar, conhecer o ambiente e qual a experiência que você vai oferecer para o seu cão. Então, a partir desse momento, você está preparada, o seu cão vai estar preparado também para isso, e experiência nenhuma vai fazer com que o seu cão realmente corra 100% de risco. Até as experiências mais perigosas, você estará preparado, o seu cão também, vocês saberão como lidar, porque vocês se conhecem, você conhece a comunicação, sabe o que o cão está preparado e conhece. A partir daí, você com certeza estará oferecendo uma vida de qualidade para o seu cão e garantindo que ele esteja inserido dentro dessa sociedade. Então, sim, sempre coloque na sua cabeça que o cão está em perigo. Sempre os perigos irão acontecer. A partir desse momento, você vai começar a construir uma base muito sólida para você e para o seu cão principalmente. Não sei se vocês acreditam nisso também, se vocês acham que não. Não, que isso, não tem perigo. Por exemplo, dentro de casa não tem perigo. À noite não tem perigo, não sei. Acho que é legal vocês também darem essa avaliação aí, se faz sentido ou não. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando agora, que eu ainda não falei, não dei oi, não dei boa noite. Coloque a opinião de vocês sobre a pergunta do dia, que é: em qual situação você protegeria o seu cão? Então dê a sua opinião aqui na interrogação, que daqui a pouco eu falo sobre isso, a gente levanta essas questões para a gente entender melhor. Enquanto isso, vamos para a próxima questão. Em qual lugar o seu cão precisa de proteção? E aí eu coloquei duas opções aqui, que eu acho que elas abrangem bem legal tudo que a gente faz com os nossos cães, que é em casa ou
Na rua, que é fora de casa. Em qual desses lugares o seu cão precisa de proteção? Quando a gente fala de uma proteção, tirando agora essa questão de experiências e tal, a gente precisa considerar que a casa onde o cão mora, o lugar que a gente trouxe ele para viver, independente se é uma casa, se tem quintal, se é um apartamento, se é grande, se é pequeno, independente de qualquer coisa, o seu cão precisa ter nesse ambiente, ele precisa considerar esse local como um local seguro, um local de segurança para ele. Que ele sabe o que acontece, ele tem as habilidades dele para poder ir para os lugares que ele se sente seguro. É legal sempre, quando eu falo sobre isso, a gente considerar que o cão tenha uma casinha, uma caixinha de transporte, uma toquinha, né? Para que ele possa se esconder em momentos de maior desconforto, de maior dificuldade, que ele ainda não consegue lidar, ou naquele momento ele não está pronto para lidar. Ele até sabe, mas de repente ele está cansado, está estressado, está com fome, está se sentindo mal, e ele não quer lidar com aquilo naquele momento. Então ele precisa ter esse lugar também. E a sua casa, ela precisa ser um lugar seguro para o seu cão. A partir daí você está oferecendo proteção para o seu cão. Então se a gente pensar em que lugar ele precisa de proteção, casa é indiscutível. A sua casa tem que ser como se fosse o sagrado para o seu cão, o local sagrado do seu cão, em que ele fica super à vontade, que ele sabe que ele pode ficar tranquilo, que ele pode ter experiências, ele pode se desafiar, porque você está ali, você transformou esse lugar como um lugar seguro para ele. Então sim, sem dúvida nenhuma, dentro de casa. E agora fora de casa? Poxa, se você pensar que dentro de casa você tem o controle de tudo, e mesmo assim algumas coisas podem escapar do que você estava prevendo, como eu falei agora há pouquinho, imagina fora de casa. Fora de casa é muito mais. Fora de casa é muita coisa que não está no seu controle. E se você não preparar o seu cão, ou você estar preparada para poder ajudar o seu cão, ajudar ele a lidar com isso, observar os sinais que esse seu cão apresenta, caso ele tenha alguma dificuldade, caso ele tenha algum desconforto, ele precise ou queira fazer alguma coisa, você precisa estar ali para dar esse suporte para ele. Você precisa olhar para o seu cão, você precisa dar essa atenção para o seu cão quando vocês estão passeando. E isso pode ser um passeio com guia, um passeio sem guia num lugar fechado, um passeio com outros cães, um passeio com outras pessoas, não importa. Então, nesse momento externo, é o lugar onde você precisa mais dar proteção para o seu cão. Isso eu não estou nem só falando da famosa você estar, igual eu falei no começo, a varetinha para você expulsar outros cães. Não, é você supervisionar, ficar de olho no seu cão para entender a linguagem dele, para saber se você precisa agir ou não. A partir desse momento, você está dando habilidades, você está desenvolvendo habilidades para que seu cão consiga lidar com essas situações sozinho. Isso é uma proteção. Você permitir que seu cão tenha habilidades e conheça as coisas e tenha desenvolvimento cognitivo para poder se virar em situações de dificuldade e de perigo, isso é proteção. Isso é a melhor proteção. Então, se você faz isso, você está protegendo o seu cão dentro de casa e fora de casa também. Então, os dois lugares, o tempo inteiro, quando a gente traz o nosso cão para viver com a gente precisa pensar em proteção, em garantir que ele consiga se proteger, em garantir que nós saibamos protegê-lo e dar essas ferramentas para que essas situações consigam ter êxito, para que os benefícios sejam bons, as experiências sejam boas para o seu cão. É lógico que dentro de casa é tudo muito mais fácil e é onde nós precisamos trabalhar. É o local onde a gente precisa ajudar o nosso cão, ensinar coisas, fazer com que ele aprenda coisas novas, desenvolva habilidades, para que depois você consiga reproduzir isso e o seu cão tenha condições de reproduzir isso fora de casa. Aí sim estamos falando de proteção para o nosso cão. Então tem que proteger sempre. Aqui é uma afirmação. Deem a opinião de vocês também, se faz sentido, não faz, se vocês fariam diferente, se não tem nada a ver. E podem dar a opinião de vocês com relação à pergunta de hoje, que é em qual situação você protegeria o seu cão? Eu tô falando olhando às vezes meio pra cá, que eu tô com uma outra câmera aqui direto no YouTube. Então se você quiser acompanhar no YouTube também, se estiver no YouTube, podem dar a opinião de vocês aí que eu estou aqui. Próxima pergunta. O que acontece caso você não proteja o seu cão? E aí é legal a gente pensar em tudo isso que a gente já falou, nesses formatos de proteção, o que é uma proteção mesmo, se é efetiva ali, ativa, ou se não é tão ativa. O que vai acontecer? Aí eu coloquei 3 situações das que eu imaginei, podem existir outras e sempre existirão outras coisas que acontecem. Ele vai se machucar?
ele vai se frustrar ou ele vai aprender? Eu coloquei essas 3 situações para a gente falar um pouquinho aqui, que são bem importantes quando a gente fala de não dar suporte para o cão ou de não proteger o cão. Dentro desses critérios que a gente falou, das preparações que a gente faz para o nosso cão, de dar habilidades, desenvolver capacidade do nosso cão para poder lidar sozinho quando a gente não puder dar esse suporte para ele. Então o que pode acontecer? Primeiro de tudo, ele se machuca. Será que ele vai se machucar se você não proteger o seu cão? Se você colocar dentro da ótica que uma das situações que você precisa fazer com o seu cão, dos cenários que você precisa fazer com o seu cão e trabalhar, é apresentar o mundo para ele. É desenvolver essas habilidades sociais, ou seja, ele conhecer como que funcionam os lugares onde ele mora, o que tem de barulho, o que não tem de barulho, aonde ele pode ir, aonde é perigoso ele ir, ou seja, que é um lugar que ele só vai com você, você faz o tipo de atividade certa ali, você vai, por exemplo, para um quintal, e um local específico vocês fazem uma brincadeira, você ensina uma coisa para ele. Então é importante que você entenda se esse cenário está preparado para o seu cão. Se você fez tudo isso com o seu cão, as chances do seu cão se machucar são bem pequenas, são menores. Porque o seu cão vai ter um desenvolvimento social, ele vai ter um desenvolvimento físico, intelectual, um desenvolvimento de percepção. Lembra aquela história? Não lembra? Vou falar aqui mais uma vez sobre a propriocepção, que é você ajudar o seu cão a desenvolver habilidades físicas, para que ele possa entender como o corpo dele funciona, principalmente de coisas que não seriam tão normais ou naturais para o cão fazer, como, por exemplo, dar uma pata, andar para trás, subir só com as patas de trás, subir só com as patas da frente, deitar de lado, rodar, rolar, girar. Tudo isso vai ajudar o cão a entender como o corpo dele funciona. A partir desse momento, as chances de, por exemplo, ele cair em algum lugar são muito menores ou quase nulas. A chance do seu cão esperar o seu suporte para que ele possa se aventurar em uma coisa nova é muito grande também. Então, se você não proteger o seu cão, se você não der todas essas possibilidades, ele vai se machucar. Ou ele vai pegar alguma coisa que vai fazer mal para ele, ou ele vai cair em algum lugar, ou ele vai morder coisas que vão machucar ele, por exemplo, um fio que ele vai morder um fio elétrico, coisas que estão quentes. Tudo isso vai acontecer com o seu cão se você não proteger o seu cão. Se você não preparar ele para tudo isso, ele vai se machucar. A partir desse momento, se você entende que isso pode acontecer, você vai proteger o seu cão, você vai preparar ele. Então é legal a gente entender isso, que ele vai se machucar se você não der esse trabalho de proteção e entender o seu cão, ajudar o seu cão a se desenvolver e conhecer a sociedade. Ele vai se machucar. A outra situação, se você não proteger o seu cão, ele vai se frustrar. Vamos entender agora um outro tipo de proteção, que tem a ver também com tudo que acontece com o cão no dia a dia, mas talvez não seja uma coisa física, um machucado, por exemplo, como a gente falou agora. Quando você leva o seu cão para algum lugar e ele quer fazer coisas, ou seja, ele não tem um autocontrole, ele fica tentando ter acesso às coisas, ele quer se comunicar com outros cães, ele quer ter acesso à árvore, sei lá, tem tanta coisa no passeio quando a gente faz, e dentro de casa também, né? Às vezes alguém que chega, o seu cão quer ir lá, quer cumprimentar a pessoa. Imagina que se você não preparou o seu cão para uma situação dessa, não desenvolveu habilidades dele, não protegeu ele, existe uma chance de acontecer uma experiência ruim. Ou de ele não ter acesso, se ele estiver passeando, de repente ele pode esticar a guia e tomar um tranco. A partir desse momento ele se frustrou, porque ele não conseguiu ter acesso ao que ele gostaria de ter, ele não teve autocontrole para entender qual o tempo de fazer aquilo, qual era a hora de fazer aquilo e como fazer aquilo. Então o seu cão inevitavelmente vai se frustrar se você não proteger ele, se você não preparar ele para essas situações. De repente ele chega para cumprimentar uma criança quando ela chega em casa, e aí ele está acostumado, porque você não protegeu ele e não preparou, ele está acostumado a pular na pessoa para poder receber. É a forma como ele conhece, independente do tamanho, da idade, da forma, ele vai e pula nessa criança. E aí essa criança cai, aí essa criança chora, aí esse cão é retirado desse acesso, ou seja, provavelmente vai chegar alguém e vai tirar esse cão dali de uma forma não tão simpática e boazinha, ou seja, ele se frustrou mais uma vez. Ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria, da forma como ele conhecia, a forma como você apresentou isso para ele. Então se você não proteger o seu cão, ele vai se frustrar. Ele não vai conseguir fazer as coisas e não vai saber o porquê que ele não pôde fazer aquilo naquele momento. Porque não existiu um trabalho para mostrar isso para ele, para garantir que ele tivesse acesso nos momentos certos, dentro dos cuidados certos. Olha como a proteção existe aí.
A proteção é você permitir que o seu cão tenha acesso às coisas, para que ele entenda como tudo funciona. Então ele vai se frustrar. É mais uma coisa que vai acontecer caso você não proteja o seu cão. Tem mais uma aqui que é o ele aprende. Fala Guilherme, Guilhermão, boa noite a todos, Roberto, da Suzeli, todo mundo que é a galera que entrou aí, sejam bem-vindos. Podem colocar a opinião de vocês aqui, em qual situação você protegeria o seu cão, para que a gente possa entender daqui a pouquinho, eu já vou falar sobre isso. Agora, se você não proteger o seu cão, será que ele aprende? Se a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui, que o cão está aprendendo o tempo inteiro, se você não proteger ele, se você não der suporte, se você não supervisionar, se você não desenvolver habilidades no cão, ele vai aprender. E provavelmente ele vai aprender coisas que você não quer que ele aprenda. Principalmente a não confiar em você. Ele vai entender que você não dá suporte para ele. Ele vai entender que diante de uma situação de dificuldade, não adianta ele procurar a sua ajuda. Primeiro, porque você não presta atenção nele. Segundo, porque você não sabe o que fazer ou como ajudá-lo. Terceiro, talvez, porque você não conheça a linguagem do seu cão e entenda que ele está precisando e pedindo a sua ajuda para alguma coisa. Então, nesse momento, você não protegeu o seu cão e ele vai aprender que ele não precisa e não pode contar com você nessas situações. Com certeza, esse não é o aprendizado que a gente quer que o cão aprenda. É lógico que ele também vai aprender coisas que talvez ele não precise fazer. Por exemplo, ele se machucou. Ele caiu, se machucou. Ele vai aprender que ele se machuca se ele for ali da forma como ele foi ou fez o que ele fez. Ele vai aprender que isso machuca ele. Isso não quer dizer que ele não vai repetir. Se ele não conhecer outra forma, se você não apresentar coisas melhores e mais saudáveis para ele fazer, provavelmente ele vai repetir, porque é a única coisa que ele conhece. E nessa situação entram, por exemplo, morder coisas que não são para morder, que vão machucar ele, coisas que dão choque, coisas que cortam ele. Se ele não conhece outras formas de atender essas necessidades, ele pode continuar repetindo isso. E aí você não protegeu o seu cão em nada. Muito pelo contrário. E ele aprendeu que era dessa forma que tinha que acontecer. Então se a gente não protege o nosso cão para isso, ele vai aprender coisas e provavelmente ele vai aprender coisas que você não gostaria que ele aprendesse, que não vão fazer bem para ele de forma alguma. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas faz muito sentido para mim. Então vamos para a pergunta do dia. Em qual situação você protegeria o seu cão? Aqui é para a gente pintar um cenário, pintar um contexto aqui para a gente entender se a gente precisa proteger o nosso cão ou não. Falando de tudo que a gente já falou, acho que dá para entender um pouco que tipo de proteção a gente faria. Aqui tem algumas, pior que são coisas que eu já falei, mas eu vou pegar essa daqui que eu acho que dá para trabalhar um pouco mais aqui. Por exemplo, no parque, em qual situação você protegeria o seu cão? Aí a gente, com certeza, primeiro de tudo, com certeza, proteger o nosso cão no parque, sem dúvida nenhuma, independente de ser um parque que é permitido cães ou que tenha aquela área cercada onde você pode soltar o seu cão da guia, que é mais seguro, ou seja, eles não vão se envolver em nenhuma situação externa além daquele local. Se você pensar dessa forma, você precisa proteger o seu cão em dois cenários ou para dois contextos que são diferentes. Primeiro de tudo, é você observar as interações que o seu cão tem nesse momento com outros cães, com outras pessoas e intervir sempre que algo estiver fugindo do controle. Seja porque o seu cão está apresentando comportamentos que podem levar para uma discussão, para uma briga, para uma agressividade, para uma experiência ruim, você ir lá e intervir, você está protegendo o seu cão. Seja porque outros cães, outras pessoas estão invadindo ali, criando um ambiente meio desconfortável, que não é favorável e não é bom para o seu cão, você vai lá e intervém e protege o seu cão. Então, quando estamos no passeio, a gente tem essa obrigação, as pessoas têm essa obrigação de olhar tudo o que está acontecendo e, se precisar, intervir para proteger o seu cão. Tirar o seu cão desse lugar, afastar as outras pessoas, os outros cães, enfim, independente do que seja. E a outra proteção que é legal a gente sempre pensar quando a gente sai com o nosso cão e vai para um parque, é a gente preparar o nosso cão para os estímulos que existem nesse local. Tanto no trajeto, que ele provavelmente vai ter acesso a pisos diferentes, pode ser uma coisa mais áspera, uma coisa mais molhada, uma coisa mais pegajosa, uma coisa mais escorregadia. Se a gente não preparou o nosso cão para isso, se a gente não trabalhou habilidades com ele, se a gente não se preocupou em olhar esse trajeto, a gente não está protegendo o nosso cão. Então a gente precisa sim, para proteger ele,
entender tudo isso que acontece nesse trajeto até o nosso destino. Qual é o nosso destino? A gente precisa chegar, a gente consegue chegar, nosso cão consegue chegar e está pronto para poder chegar no destino naquele dia, naquele momento, dentro daquelas circunstâncias. Olha como isso é proteção. Então a gente precisa sim, isso que eu falei só do trajeto. Imagina quando chegar lá, o seu cão tem que ter habilidades para poder apresentar comportamentos e sair de situações. Existem comportamentos que os cães apresentam para evitar que... Não são confrontos, mas eu vou colocar conflitos, para que conflitos não aconteçam. Mesmo que outros cães não conheçam e não tenham habilidades sociais desenvolvidas para se relacionar de forma mais tranquila com outros cães, se o seu cão é muito bem desenvolvido com isso, ele é muito inteligente, ou seja, você desenvolveu habilidades cognitivas do seu cão, apresentou diversas coisas, ele terá condições de apresentar comportamentos que vão evitar que esses conflitos aconteçam. Um dos mais simples é ele sair. Quando ele perceber que existe uma energia, um cão que está diferente ali, ele vai e sai. Ele vai embora. Outras coisas que os cães fazem é começar a cheirar o chão. Automaticamente, isso chama a atenção dos cães que não estão preparados ou com uma energia diferente para uma curiosidade, para poder entender também o que está acontecendo. E aí os cães vão e começam a cheirar, isso evita um conflito, pelo menos naquele momento. Então olha como você preparou o seu cão. O cão de repente fazer um xixi, pegou e fez um xixi ali para que os outros cães pudessem e vão atrás do cheiro dele, ao invés de ficar em volta dele, atrapalhando, incomodando, causando desconforto. Então você protegeu o seu cão dessa forma, você deu essas habilidades, você desenvolveu, permitiu que o seu cão apresentasse esses comportamentos de uma forma muito satisfatória para ele, prazerosa. Então sim, sem dúvida nenhuma, quando a gente sai de casa, e aí, aqui está no parque, né? Quando você vai para um parque, você precisa proteger o seu cão. Você tem que pensar na proteção do seu cão em tudo, desde o momento que você está em casa até o momento que você chega, o momento que você volta. Tudo isso é proteção e a gente precisa, sim, proteger o nosso cão nessas condições, sim. Muito legal a galera colocar no parque. Eu vou colocar a minha opinião aqui, tem algumas opiniões que eu gosto de colocar também. Em qual situação você protegeria o seu cão? E aí eu coloquei aqui, ó, fogos de artifício. Eu gosto de levantar essa questão também do fogos de artifício, porque ela é muito presente até para quem não tem cães. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo sabe, todo mundo fica preocupado às vezes, ou ouve os cães latirem e fazer um monte de coisas aí quando tem fogos de artifício. Será que nesse momento a gente tem que proteger o nosso cão com os fogos de artifício? A gente precisa pensar sempre em antes, na antecipação, na prevenção, na preparação. Isso é proteger o cão. Então sim, se o seu cão tiver algum dia a possibilidade de ter medo de fogos de artifício ou se sentir desconfortável com isso, a nossa obrigação enquanto proteção do cão é desenvolver esse cão e apresentar esses estímulos para ele de uma forma controlada, desenvolvendo habilidades para que o seu cão consiga lidar com esses barulhos. É óbvio que esses barulhos, se para nós é alto, para os cães também, mas é na mesma medida. Imagina que o fogos de artifício ele é um barulho muito alto para nós, de acordo com o que nós estamos acostumados a ouvir no dia a dia. Para o cão também, ele está acostumado a ouvir uma frequência aqui, ó. As coisas que são normais do dia a dia. Ele ouve mais, porém o volume é sempre o mesmo. E os fogos entram como um pico de volume aqui, uma coisa bem alta que vai incomodar da mesma forma que incomoda a nós. Então a gente precisa sim entender que todo cão pode vir a ter um desconforto na presença de fogos de artifício. E aí é onde que entra a nossa proteção para o nosso cão, que precisa sim existir nesse momento. É você trabalhar e desenvolver o seu cão para que ele esteja preparado para quando os fogos aparecerem. É desenvolver habilidades sonoras no seu cão para que ele tenha esse estímulo presente, ele conheça os barulhos diferentes, em frequências, em volumes, em intensidades diferentes, para que ele sim entenda que isso faz parte da sociedade. E principalmente ter o famoso lugar seguro. Por que não? O seu cão precisa ter esse lugar. Vai que naquele momento, com aqueles fogos, ou foi uns fogos que foram muito perto, ou uns fogos de artifício que mantiveram por muito tempo ali, ó, até a hora que já estava incomodando demais. O seu cão precisa ter esse recurso de ir para um lugar onde é um lugar abafadinho, fechadinho, a toquinha dele, a caixinha de transporte, a casinha fechadinha, para ele poder ficar seguro. Isso é proteção também para o cão. Não é só ensinar o cão a conseguir lidar com esses estímulos, é também oferecer o lugar seguro, caso ele precise e queira. Por que não? Ele tem a obrigação, não, ele tem a liberdade de escolher se naquele momento ele vai ficar ali numa boa, porque ele está conseguindo lidar,
ou se ele quer sair e ir para um lugar mais seguro, mais na dele, ler o famoso livro dele ali, ó, sentar, ver uma TV. A gente precisa dar essas opções para o cão e isso é sim proteção. Vou tirar aqui, ó, vamos continuando. Eu quero levantar um tema. Vou levantar. Falando desse nosso tema de tem que proteger sempre, eu quero levantar uma questão que tem tudo a ver com quando a gente fala de proteção e desenvolvimento dos cães, que são os desafios. Se você tem um cão ou pensa em ter um cão e você não pensar em propor desafios para o cão, você não está pensando em proteção. Nunca. Se você evitar que o seu cão tenha acesso a coisas ou que as coisas apareçam, que o seu cão tenha contato com coisas diferentes e difíceis, você não está protegendo o seu cão. Você precisa sim, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que você conhece e pode oferecer desafios. E esses desafios começam sempre da forma mais simples. A gente começa colocando sempre na hora da alimentação, oferecendo essa alimentação de uma forma diferente, exigindo algum comportamento, alguma coisa que você quer que o seu cão faça, algum lugar que ele vá. Isso são desafios, que são desafios que o seu cão vai conseguir realizar. Lembra que a gente sempre começa com aquela dificuldade mais fácil. A gente diminui aqui o nível de dificuldade do desafio. Para quê? Para que a gente estimule o nosso cão a participar, para que ele consiga participar, para que ele queira repetir desafios, para que ele entre nesse modo de desafio, de aventura, de vou tentar fazer isso. Se você consegue fazer isso com o seu cão, e isso você desenvolve através de desafios em todas as interações, alimentação, na hora de dormir, na hora de brincar, na hora de fazer carinho, na hora de pentear, na hora de dar banho, todas as situações você conseguir inserir um desafio, algo que o seu cão precisa se desafiar, porém, que é num nível que você sabe que ele vai conseguir escalar, ou seja, ele vai conseguir superar isso, automaticamente você está protegendo o seu cão para tudo isso que a gente falou até agora. Para que ele possa saber lidar com coisas diferentes na rua, para que ele possa saber lidar com coisas diferentes em casa, mesmo que ele não tenha ainda habilidades para poder lidar 100%, ele vai conseguir entender que aquilo é um desafio. Aquilo é uma coisa que vai exigir dele, que vai trazer um desconforto, uma dificuldade, e ele tem que saber lidar com aquilo, ou pelo menos tentar. E para isso ele tem o seu apoio, ele conta com o seu apoio. Então vamos sempre pensar, quando a gente fala de proteger o nosso cão, oferecer desafios em todas e quaisquer situações. Desafios que o seu cão consiga realizar e superar, para que você possa ir subindo um degrauzinho de cada vez e o seu cão esteja pronto para a maioria das situações e, quiçá, todas as situações que ele vivencia. Podem dar a opinião de vocês também aqui em qual situação você protegeria o seu cão, que daqui a pouco eu falo sobre isso. Continuando, eu até já falei um pouco sobre isso, mas a pergunta é ruim proteger demais? Eu falei um pouco sobre isso, inclusive eu fiz uma live sobre... O tema era cães mimados, mas agora eu não lembro qual era o nome da live. Enfim, porque isso é uma coisa que vai acabar se misturando ali com quando a gente fala de proteção do cão. E quem assistiu a live dos mimados, dos cães mimados, eu sempre sou a favor de que você precisa mimar o seu cão. Você precisa dar suporte, você precisa garantir que o seu cão consiga fazer as coisas, que o seu cão consiga lidar com as dificuldades. Esse é o mimado que a gente precisa. E ele tem tudo a ver com a proteção. Você precisa oferecer essas coisas para o seu cão, principalmente o seu suporte. Você saber o que fazer, quando e como fazer. Olhar o seu cão, entender as dificuldades dele, entender os limites, até onde o seu cão consegue chegar sem estar com muito desconforto. Qual é o nível de desconforto que ele consegue lidar e superar? Quando a gente fala disso, a gente está protegendo o nosso cão, sim. Estamos protegendo ele. Aonde que a gente passa do limite, aí já fica uma situação onde não faz nem sentido. É você não permitir que o seu cão tenha acesso às dificuldades, que o seu cão tenha acesso aos desafios, que o seu cão experimente coisas novas. Quando você começa a fazer isso, você já não está mais protegendo. Você está evitando que o seu cão tenha acesso às coisas. E isso não é nem um pouco o que a gente faz quando a gente traz um cão para casa, quando a gente precisa que ele participe da nossa vida e da sociedade onde a gente vive. É aí que está o erro. Quando a gente passa desse limite e começa a evitar que o cão tenha acesso às coisas, é aí que a gente não está protegendo mais nosso cão. A gente não está dando o suporte que ele precisa. Então, proteger demais nunca é demais. Porque você estará sempre desenvolvendo habilidades no seu cão, sempre apresentando coisas novas,
sempre garantindo que ele consiga fazer as coisas. Olha como todas as vezes eu coloco a gente como a pessoa que faz. Você estará garantindo, você estará fazendo, você estará propondo, porque estamos protegendo o cão. É isso que a gente está fazendo o tempo inteiro, garantindo que ele consiga lidar com as coisas. Isso é proteção. Proteção demais. A gente precisa dar proteção demais para o nosso cão, em todos os aspectos. Se você pensar que sempre o cão está em perigo, sempre está em risco, sempre algo pode acontecer, você vai desenvolver o seu cão para isso. Você vai se desenvolver para que você possa ajudar o seu cão também. Não sei se vocês já viram um meme, inclusive eu vi hoje, aquele meme onde tem uma pessoa bem grande, e aí tem uma pequenininha, e essa grande está recebendo várias flechadas nas costas, e a pequenininha ali está de boa, nem percebe que isso está acontecendo. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer para os nossos cães. É essa proteção. É você fazer com que o seu cão passe pelas dificuldades, só que com você ali, ó, para dar o suporte caso seja demais. Caso o seu cão não esteja preparado, aí você vai lá e resolve a situação e tira ele dali e ganha condições para que ele possa ter habilidades e lidar com esse estímulo novo, que foi diferente, que foi mais forte do que ele poderia aguentar. Você começa a entender melhor o seu cão. Então nunca é ruim proteger demais. Nunca é ruim você oferecer coisas para o seu cão, você desenvolver habilidades no seu cão e apresentar coisas para o seu cão. Sempre esteja fazendo isso, o tempo inteiro, a todo momento, não importa quantos anos já o seu cão tem. E nem quantos anos você tem, né? Tem gente que acha que, não, agora já aprendi tudo que eu sabia sobre cães. Eu já tive cão a minha vida inteira, então eu sei como trabalhar com cães, eu sei como trabalhar, que eu digo é lidar, né? Como manusear, como ensinar coisas, como cuidar de cães. Não, vamos sempre aprender mais, sempre melhorar. Enfim, sigamos. Podem dar a opinião de vocês aqui na pergunta de hoje, que é em qual situação você protegeria o seu cão. A gente já chega aqui, põe a resposta aqui na interrogação, que daqui a pouco eu falo sobre isso. Segunda opinião. Próxima pergunta. O que é mais perigoso para um cão? E aí eu coloquei 3 condições, eu sempre gosto de colocar algumas. E aí eu coloquei o que é mais perigoso para o cão? Outro cão? Uma pessoa? Outro animal? De uma outra espécie, né? E aí a gente vai falar agora aqui um pouquinho de cada um deles, para a gente poder entender. Outros cães. Quando a gente fala de outros cães, a gente entra naquela condição de entender se o nosso cão tem habilidades sociais para lidar com outros cães. Ou seja, ele sabe como se aproximar, ele sabe a hora de se afastar, caso o cão não esteja pronto para um contato, que é tudo aquilo que a gente falou, o seu cão conseguir apresentar comportamentos para evitar conflitos. Então, se você entender que o seu cão tem que estar preparado para isso, é muito mais fácil para o seu cão não se frustrar ou não se machucar e a gente proteger o nosso cão na presença de outro cão. Você vai saber olhar, você vai saber entender o que está acontecendo para poder evitar que isso aconteça. Aí, caso isso não seja a sua realidade, você não preparou seu cão, você não protegeu ele, você não consegue observar os sinais de outros cães, e aí você soltou o seu cão ali com outros cães, ou um só, e existiu uma briga entre eles. Qualquer que seja a briga, independente, estamos falando aqui de uma coisa que é perigosa, independente se houve agressão, independente se não houve agressão, se eles realmente chegaram nas vias de fato ali, se machucaram ou não. A experiência em si foi negativa. Houve um desconforto que o seu cão não sabia lidar porque você não preparou ele, que o outro cão não sabia compreender e também não tinha habilidades para isso, e a experiência foi ruim com outros cães. Será que isso é perigoso? Isso é perigoso porque vai machucar o seu cão e vai causar uma experiência que o seu cão vai levar para outros cenários iguais. Quando ele encontrar outros cães, ele pode vir a ser um cão que não quer se relacionar com outros cães, ou não sabe, ou sempre está num estado aqui, ó, de proteção, de defesa, quando ele vai encontrar outros cães. Então é perigoso, sim, sempre é perigoso. Qualquer interação que vai acontecer com o seu cão, se você não sabe se ele está preparado ou se a situação é favorável para o seu cão, é perigoso, existe um risco real ali para o seu cão, tanto físico quanto emocional. Agora, quando a gente fala de outros cães, as chances do seu cão ter contato com outros cães, ela é bem menor se comparado a pessoas. Quando a gente fala de pessoas, ainda mais na sociedade onde a gente está, a maior frequência ou o maior contato que o seu cão tem durante um dia é com pessoas. Seja você, alguém da sua família,
quando você vai passear outras pessoas na rua, a chance de você ter contato com cães com maior frequência do que pessoas é menor. Então o risco é maior quando a gente tem contato com outras pessoas. Se essas pessoas não sabem respeitar o seu cão, entender as linguagens dele e permitir que o seu cão desenvolva habilidades e colha uma experiência boa, o que vai acontecer nesse momento como risco para o seu cão é que ele não vai saber se relacionar com as pessoas. Ele vai ter uma experiência X, que pode ser negativa ou até positiva, mas que ele vai repetir isso para todas as outras experiências. E ele encontra com maior frequência pessoas. E aí essas situações vão se repetir, esses comportamentos, essas interações vão se repetir. Isso vai ser muito ruim para o seu cão. Psicologicamente, na maioria das vezes, né? Porque dificilmente uma pessoa vai e machucar o seu cão simplesmente por machucar. Mas, porém, invadir espaço, pessoas que agarram o cão, que pegam no colo, que faz carinho exagerado, que quer beijar o cão o tempo inteiro, sem entender a linguagem do cão, sem respeitar o espaço, e se o cão está preparado e disposto a isso, se o cão quer esse contato, vai estragar demais as habilidades sociais do seu cão. Ele sempre estará em modo fuga, em modo defesa, se preparando para poder escapar ou apresentar algum tipo de agressividade. E aí quando a gente fala de pessoas, é um risco muito maior, porque o maior número de contatos que o seu cão tem no dia a dia dele é com pessoas, é o maior número de contatos e interações que o seu cão tem. Então é muito arriscado para o seu cão outras pessoas. A gente precisa trabalhar isso, principalmente nós, para que a gente possa orientar as pessoas que terão contato com o nosso cão. Então isso é muito importante e é uma coisa que talvez a gente nem pense, porque faz parte do dia a dia as pessoas terem contato com o cão. Isso vai estragar muito as habilidades do seu cão. Se a gente pensa de experiência, a gente automaticamente entende que quando as pessoas se relacionam com o nosso cão, precisa ser uma experiência muito positiva e muito boa para o cão. Ele precisa querer e saber o que vai acontecer e conseguir fazer. A terceira situação, outros animais. Apesar de ser uma coisa, aí falando de risco, né, a gente colocou as pessoas, outras pessoas é um risco muito alto, outros cães é um risco moderado e outros animais é um risco um pouco menor. Mesmo porque os outros animais, inclusive, eles tendem a não se aproximar das pessoas. Quando a gente fala de pássaros, quando a gente fala de animais maiores, cavalos, gados, a gente sempre tem esses outros animais que vão acabar se afastando mais das pessoas. Então o contato do seu cão com esses animais é menor. Porém, existe o risco. E aí eu já não estou falando nem de um risco físico, de haver uma agressão, o seu cão ser picado, ser machucado. É importante que a gente entenda que o nosso cão, ele precisa conhecer esses outros animais. Ele precisa ver esses animais, sentir cheiro desses animais, ouvir esses animais e se aproximar desses animais. A partir do momento que você desenvolver o seu cão para que ele tenha habilidades sociais que vão facilitar a comunicação dele com outros cães, essas mesmas comunicações são utilizadas para outros animais. Essa comunicação ela é meio que universal entre os animais. A forma como eles se comunicam. Eles vão entender quando o seu cão não quer invadir o espaço pessoal, o seu cão vai entender quando o animal não quiser que o seu cão se aproxime, sem precisar chegar no limite, sem precisar o outro animal avançar no seu cão. Então é importante a gente entender que a proteção do nosso cão, ela engloba também o seu cão conhecer e saber que existem, pelo menos, outros animais diferentes. Isso inclui também, quando a gente fala de pessoas, a gente apresentar tipos variados de pessoas, de tamanhos, de formatos, de cores, de habilidades sociais, por exemplo, a forma como anda, tem uma dificuldade, usa uma cadeira de roda. Tudo isso a gente precisa que o nosso cão conheça. Senão as experiências ele vai repetir a mesma forma com que ele se relaciona com alguém que se joga no chão com ele para brincar, ele vai repetir isso com outras pessoas. Isso vai trazer uma experiência ruim para ele e para a pessoa também, porque ele vai se frustrar, ele vai ser impedido de fazer aquilo. Olha como a gente engloba tudo quando a gente fala de proteção do cão. É você trabalhar as habilidades do seu cão para que ele consiga se relacionar com todo mundo. E todo mundo mesmo, né? O mundo. Última pergunta dessa nossa live de hoje, que é, tem que proteger mesmo? Sempre, tem que proteger sempre, é o nome dessa live. E a última pergunta é, cães precisam
conhecer muitas coisas. Eu acabei de falar aqui sobre outros animais, né, que é importante que o nosso cão conheça e veja. O que a gente precisa entender quando a gente fala de muitas coisas, se o nosso cão precisa conhecer? Na verdade, não. O nosso cão não precisa conhecer muitas coisas, porém, ele precisa conhecer estímulos variados. Isso é uma coisa que o seu cão precisa. Ou seja, ele precisa conhecer cheiros diferentes, e aí ele não precisa conhecer todos os cheiros. Muito pelo contrário, ele só precisa conhecer cheiros diferentes. O passeio serve muito para isso, para que ele possa ter acesso a outras coisas. É legal em casa você trazer cheiros diferentes, coisas diferentes, para que o seu cão conviva com aquilo, conheça aquilo. Então é uma habilidade, é um estímulo que o seu cão precisa ser trabalhado. Estímulos visuais. O seu cão precisa ter acesso a lugares que são mais escuros ou lugares que são mais claros, coisas que se movimentam devagar, coisas que se movimentam rápido. São estímulos que o seu cão precisa ter desenvolvido. Isso não quer dizer que ele precisa conhecer uma moto, um avião, uma bicicleta, um estilingue, sei lá, tô pensando em coisas que são rápidas, um frisbee, uma coisa que atira, uma bolinha, sei lá. Ele precisa conhecer que existem essas variações. Ele precisa ter acesso a esses estímulos e como ele vai lidar diante desses estímulos. Sonoros, o seu cão precisa conhecer coisas que têm um volume baixo, coisas que têm um volume alto, coisas que vibram, superfícies que não são tão estáveis. O seu cão precisa conhecer. Isso vai fazer com que ele se prepare para os outros estímulos que vão aparecer, independente de qual seja. Nós não conhecemos todos os estímulos, nós não conhecemos todos os cheiros, todos os animais, o nosso cão também não precisa. Porém, ele precisa saber e como ele lida com esses estímulos diferenciados. Toques diferenciados. Quando vai ser tocado para alguma coisa, vai ser pego pela pata, ou vai ser pego no rabo, ou vai ser colocado uma coleira no pescoço, ou uma coleira no peitoral. Então isso é o que a gente precisa ajudar o nosso cão. É esse tipo de coisa que o nosso cão precisa conhecer. Estímulos variados. A partir desse momento, não precisam ser muitos e nem todos, porque o seu cão terá o desenvolvimento social ideal para poder lidar com essas situações e conhecer esses tipos variados de estímulos. A hora que aparecer um estímulo desse, ele já sabe que isso é possível, que isso existe, essas diferenças. Lembra que eu falei agora há pouco da proteção demais? Quando que a gente passa do limite? A gente passa do limite da proteção quando a gente fica evitando que o nosso cão tenha acesso a alguma coisa que pode, de repente, assustar. Não, a gente ajuda o nosso cão a lidar com esses estímulos. Apresenta que existem esses estímulos, para o seu cão saber lidar com isso. É isso que a gente tem que fazer. Então não precisa apresentar e conhecer muitas coisas do seu cão. Porém, ele precisa conhecer estímulos variados, que atendam diversas sensações para ele. Isso é nossa obrigação fazer quando a gente fala de proteção para o nosso cão. Vamos para a pergunta do dia. Em qual situação você protegeria o seu cão? Vou ver as respostas de vocês e vou dar também uma opinião minha. Eu coloquei aqui que tinham as opiniões aqui que eram muito parecidas com o que eu já tinha falado, inclusive, que a gente precisa proteger o nosso cão quando a gente fala de crianças, né? Quando existem crianças envolvidas, mesmo que na sua casa não tenha crianças, o seu cão precisa conhecer tipos variados de pessoas. A criança, ela se movimenta mais rápido, ela faz mais barulho, ela é menor, tudo isso o seu cão precisa conhecer que existem essas variações. Aí a partir desse momento, ele não precisa de nada disso, ele só precisa saber que existem essas variações e como lidar com as pessoas. Então a gente fala de crianças quando a gente falou isso. A gente está protegendo o cão e a criança automaticamente. Tudo isso que a gente fala, que eu falo aqui, quando eu falo de proteção do cão, é a gente garantir que o nosso cão fique protegido, mas também que tudo que está à volta dele esteja protegido também. Tenha uma experiência muito positiva com o nosso cão. Ao receber visitas, eu falei bem no começo sobre isso, por isso que eu falei que tinha algumas respostas aqui parecidas com o que eu tinha falado. Quando o nosso cão recebe pessoas em casa, ou quando a gente recebe pessoas em casa, independente da frequência com que isso acontece, o seu cão precisa saber se relacionar com essas pessoas. Principalmente a hora que essas pessoas chegam, a hora que essas pessoas sentam, a hora que essas pessoas vão comer. Se você deixar para fazer tudo isso quando essas pessoas estão ali, a chance do seu cão conseguir lidar com isso é muito pequena. E aí você não protegeu o seu cão, porque ele vai se frustrar,
ele vai ficar incomodando as pessoas vão ficar tirando, você vai ficar tirando ele do lugar, há uma chance de você trancar ele em algum lugar, de você prender ele, evitar que ele tenha acesso e participe da sua socialização ali, do seu momento social com essas pessoas. Então a gente precisa ajudar o nosso cão a desenvolver habilidades e receber pessoas. Saber como é o momento, qual é o momento, o que ele deve fazer, qual é a postura que ele deve fazer. É a primeira coisa que a gente faz para proteger o nosso cão, é garantir que ele saiba como isso acontece e como deve acontecer para que ele tenha êxito 100% das vezes. Por outro lado, a gente precisa também orientar as pessoas. Não é qualquer pessoa que sabe como se relacionar com o cão, que respeita os espaços, que sabe que tipo de atividade ou brincadeira fazer com o cão. É muito comum as pessoas simplesmente jogarem coisas para os cães. Não é todo cão que vai gostar, ou que vai querer, ou que naquele momento esteja querendo isso. Talvez naquele momento ele queira ter contato com a pessoa. Então a gente precisa, principalmente, orientar as pessoas. É legal que exista, que o seu cão conheça comandos que são comandos verbais. Que são aqueles comandos que a gente fala para o cão uma coisa e ele entende e faz. Quando o seu cão conhece isso, você facilita demais a socialização dele com pessoas, a chegada de outras pessoas, que são pessoas que ele não conhece, de tamanhos diferentes, de cheiros diferentes. Porque essa pessoa, você vai orientar essa pessoa qual é o comando que ela precisa dar para o seu cão, qual é a comunicação que ela faz com esse cão para que ele possa entender o que está acontecendo e interaja com essa pessoa. É isso que a gente vai fazer. Então, receber visitas, quando o cão vai receber visitas, a gente precisa proteger o nosso cão. Dessa forma que a gente falou, protegendo ele, dando condições para que ele saiba como funciona esse cenário, esse contexto, e orientando as pessoas. É uma forma de proteção, é a proteção que a gente precisa dar para o nosso cão. Então, receber visitas, sim, tem que pensar na proteção do nosso cão. Vou dar a minha opinião também, que eu gosto de dar. Eu levantei algumas aqui, mas eu sempre seleciono só uma ou outra. Aí eu vou falar sobre ir numa clínica veterinária. Será que a gente precisa proteger o nosso cão? Ou como é que a gente faz para proteger o nosso cão? Já que toda hora a gente precisa proteger e todo lugar e todo momento oferece algum tipo de risco para o nosso cão. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e eu sempre vou bater nessa tecla, é que a gente desenvolva habilidades do nosso cão para lidar com o que vai acontecer lá na clínica. Provavelmente esse cão vai ser tocado em partes que normalmente ele não seria. Numa pata, né, numa pontinha ali, numa unha, dentro de uma boca, na gengiva, na língua, dentro de um ouvido, em partes mais baixas aqui, nas regiões mais íntimas. Ele vai ser tocado, ele precisa ser tocado e ele precisa conhecer que isso existe. Não necessariamente que ele precisa gostar. É legal que a gente entenda isso. Não necessariamente ele precisa gostar, porém, ele precisa saber lidar com esse desconforto, com essa dificuldade. Ele precisa entender que aquilo não faz mal para ele, aquilo não é uma agressão, aquilo não é uma invasão, porque você já desenvolveu isso com ele dentro de casa. Você já tocou ele em outras condições, com outras intenções, com outras forças. Tudo isso você fez esse desenvolvimento e essa habituação para que o seu cão conseguisse passar por isso. O seu cão permitisse que isso fosse feito com ele. Às vezes tirar um sangue, né, que é uma agulha, né, que vai cutucar ali, ó, que vai machucar, vai dar uma pinicada, pode incomodar o seu cão, só que ele tem que ter autocontrole e estar preparado para esses desconfortos, que são desconfortos que não tem como a gente evitar que aconteçam, e muito pelo contrário, eles são importantes para a saúde do nosso cão. Então, por que não a gente proteger o nosso cão preparando ele e apresentando esses estímulos para ele? Da mesma forma que eu falei que a gente precisa apresentar estímulos variados, esse é mais um. É um que a gente precisa mostrar para o nosso cão que existe, faz parte da sociedade. Em algum dia ele vai precisar disso. Algum tipo desse toque, algum tipo de manipulação, ele vai precisar ser colocado numa mesa alta. Isso pode acontecer. Ou seja, tem toda uma questão de pegar o cão no colo, independente de ser pequeno ou muito grande, colocar ele num lugar diferente e alto. Tudo isso é importante o seu conhecer. Na clínica veterinária, para quem já foi, ou quem já trabalhou, ou quem conhece, ela tem cheiros muito específicos, de coisas que não tem no dia a dia, principalmente de produtos, de medicamentos. Ela tem barulhos específicos, que não tem em todo lugar. Tem objetos específicos. Olha como é importante a gente precisa apresentar tudo para o nosso cão? Não. Não é tudo isso que o seu cão precisa conhecer. Ele precisa conhecer o contexto.
as coisas que poderão acontecer ali com ele, o que vai ser utilizado, como vai ser, aí já é um outro cenário. Se o seu cão está preparado para tudo isso, ele vai permitir, ele vai passar por isso. Não que seja gostoso, não que seja legal. O ideal é que seu cão queira fazer isso e permita. Pronto, simples e fácil. Seu cão não vai se estressar, as pessoas envolvidas não vão estar em risco e o seu cão estará protegido. É essa proteção que a gente tem que pensar quando a gente fala de levar o nosso cão para o veterinário, pet shops, shoppings também. Todos esses lugares a gente precisa pensar em proteção do nosso cão e se ele está preparado para isso, se ele vai conseguir lidar com os estímulos que esse lugar apresenta para ele. Não sei se faz sentido. Enfim, antes de finalizar, peraí. Peraí é o maior absurdo, né? Estamos todos parados, vocês não precisam esperar não. Quando a gente fala de proteção do cão, de dar suporte, de nós intervirmos para poder resolver as situações, ajudar o nosso cão a passar por isso, automaticamente estamos falando de roleta da sorte. É um termo que eu uso muito para poder mostrar para as pessoas os riscos que a gente coloca o nosso cão. Se a gente não protege o nosso cão, não dá todo esse suporte que eu falei que a gente precisa dar para o nosso cão, a gente estará o tempo inteiro rodando a roleta da sorte para o nosso cão. E aí, nesse momento, qualquer resultado vai cair. A gente não tem o controle, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só torce para que seja uma coisa boa, para que seja uma experiência positiva. Ou, às vezes, você nem sabe. Por exemplo, você coloca 2 cães para interagirem, o seu cão e um outro cão, e você não preparou o seu cão, não desenvolveu o seu cão e nem sabe se o outro cão está desenvolvido, porque você não tem olhos para poder observar as comunicações daqueles cães. Automaticamente você rodou a roleta da sorte. E aí pode cair, inclusive, em um resultado e uma consequência que você acha que é normal. Por exemplo, os cães se estranharem. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, eles vão se entender. Isso é normal dos cães. Eles estão demonstrando alguma coisa. Caramba, que proteção é essa que a gente está dando para o cão? É a roleta da sorte. Você está torcendo e garantindo ali que, tomara que seja um prêmio bom. E muitas vezes você se contenta com um prêmio que é ruim, porque você não conhece um outro prêmio. Você não sabe o que pode ser, o que deve ser e como deve ser. A partir desse momento você protegeu 0 o seu cão. E isso que eu falei só de uma interação, que acho que é o mais comum da gente observar, que são os cães se relacionando. Mas relação com outras pessoas, outros barulhos, outros lugares, outras comidas, outras texturas, outros objetos, tudo. Tudo que você vai apresentar para o seu cão, se você não souber como fazer, ou se não fizer cautelosamente, gradualmente, conhecendo o seu cão, entendendo os limites, entendendo qual é o estímulo que essa situação nova vai trazer para o seu cão, se você não se preparar para nada disso, você não protege o seu cão e está rodando toda hora a roleta da sorte e torcendo para que a experiência seja positiva. E aí, você não tem controle nenhum. E aí, o seu cão não tem segurança nenhuma. E aí, ele vai colher toda e qualquer tipo de experiência porque você não protegeu ele. Porque você não permitiu que ele conseguisse lidar com essas experiências de uma forma positiva. Então, não rode a roleta da sorte nunca. E sempre se... Como é que a gente fala quando a gente presta atenção em nós mesmos? Pronto, preste atenção em você mesmo para ver se você não está rodando a roleta da sorte sem perceber. É muito comum, ainda mais na sociedade de hoje, a forma como as pessoas são orientadas a cuidar de cães, a gente roda a roleta da sorte o tempo inteiro com os nossos cães. Então, esqueça isso e proteja o seu cão. Dê condições para que o seu cão tenha habilidades sociais, para lidar com as coisas, para que ele conheça coisas. A partir desse momento, estaremos protegendo o nosso cão o tempo inteiro. E isso é muito bom, porque até quando a gente não estiver, o nosso cão estará protegido por tudo aquilo que a gente ajudou ele a conquistar. Aí sim seremos as pessoas melhores amigas dos nossos cães. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite a todos. Nos vemos na próxima quarta-feira. Qualquer dúvida podem mandar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenhamos aprendido pelo menos um pouquinho mais sobre cães.